Pronto, pessoal, vamos agora à nossa bateria de questões de aprendizagem para a gente fechar aqui o nosso módulo, ok? Então, vamos começar aqui com uma questãozinha que trata da arquitetura de microserviços. Então, vamos lá para a leitura. A arquitetura de microserviços é um estilo de desenvolvimento em software que estrutura uma aplicação como uma coleção de serviços pequenos, autônomos e fracamente acoplados. Essa abordagem contrasta com a arquitetura monolítica, trazendo novas vantagens e também novos desafios. Perfeito, eis o enunciado. Sobre a arquitetura distribuída de microserviços, analise as afirmativas a seguir. 1. Cada microserviço é desenvolvido, implantado e mantido de forma independente. Exatamente. O que permite que equipes diferentes trabalhem em partes distintas da aplicação sem afetar o todo. Gente, tá lindo, questãozinha, resumo, ok? Então aqui eu já mato a letra C, tá? A letra C não pode ser a resposta correta. Vamos para o 2. Os microserviços, eles podem ser escritos em diferentes linguagens de programação, correto. E usar tecnologias de armazenamento distintas, correto. O que permite a escolha da melhor tecnologia para cada funcionalidade. Tá lindo, a 2 está correta também. Então, meus senhores, deixa eu ver aqui, a B eu já mato. Ou vai ser a A, onde só tem a 1 e a 2, ou a D, que é 1, 2 e 3. Vamos pegar a 3 aqui. A arquitetura de microserviços reduz significativamente a complexidade operacional. Pronto, aqui já era. Aqui eu já vou marcar errado. Por quê, pessoal? Porque quando eu produzo mais, eu aumento a população, eu tenho agora vários serviços, eu aumento a complexidade de comunicação e de gerência. Concordam comigo? Então, gerir um número grande de serviços distribuídos é muito mais complexo do que uma única aplicação monolítica. Então, meus senhores, 1 e 2 corretos. Descarto aqui as letras B, C e D e marco como correta aqui a letra A de aprovação. Beleza? Vamos para a próxima. 2, pessoal. Com base no conceito de orquestração de containers, assinale a alternativa que apresenta a função de uma ferramenta como o Kubernetes. Gente, veja, o que é um container? Um container nada mais é do que uma aplicação que ela foi virtualizada e ali dentro ele tem todas as dependências necessárias. Só que esses cubozinhos, pessoal, eles precisam ser gerenciados. E essa gerência que eu estou falando para vocês é uma gerência no sentido amplo. E essa gerência em sentido amplo, ela recebe o nome de orquestração. Beleza? Então vamos lá. Então assinale a alternativa da ferramenta Kubernetes, que é um orquestrador de containers. Então vamos lá para a primeira. Gerencia apenas, bom, quando ele coloca apenas, tem tudo para estar errado. Então ele diz, gerencia apenas imagens de container, sem executar serviços de rede, sem escalonar ninguém e sem balancear a carga. Não, pessoal. O conceito de gerência aqui é amplo, tá certo? Letra B de bola. Atua exclusivamente, já tem tudo para estar errado, como registrador de logs dos containers Docker e não interfere na infraestrutura da rede. Não, ele atua de forma ampla, a gerência é ampla, orquestração é gerência em sentido amplo, lato sensu. C. Permite a execução de scripts bash automatizados para compilar imagens e enviá-las ao Docker Hub. Tá certo? Isso aqui tá com cara de estar meia verdade. Eu tô querendo marcar isso aqui como candidata para ser a correta, mas eu vou deixar aqui em banho-maria. Porque eu já sei que isso aqui tá errado, tá, pessoal? Mas eu tô colocando aqui na visão do concurseiro que está encontrando essa afirmativa pela primeira vez, para você entender que muitas vezes você vai optar pela mais correta, tá certo? Letra D. Ele substitui o Docker Engine, pois executa diretamente os binários dos sistemas operacionais virtualizados. Negativo, tá certo? Ele vai orquestrar os containers, tá bom? Letra E de escola é uma plataforma que orquestra containers, gerenciando a sua criação, escalonamento, atualização, rede e recuperação automática. Pronto, letra E é a resposta correta. É uma questãozinha resumo. Vou limpar a tela, marco aqui a E como correta e deixo aí você à vontade para fazer os comentários e também buscar em algum site de questões comentários feitos por outras pessoas, tá bom? Fique tranquilo quanto a isso, é bom a gente aprender também com o ponto de vista alheio. Quesito de número 3, pessoal. Questão de número 3. Em arquiteturas que utilizam mensageria para comunicação entre sistemas, uma técnica eficiente para garantia de entrega de mensagens sem perda é o processamento imediato de todas as mensagens sem necessidade de recuperação em caso de falha. Meus senhores, como é que eu vou fazer uma garantia se eu estou colocando essa observação? Letra A, errada, tá certo? Letra B de bola. A criação de múltiplos canais simultâneos para envio indiscriminado de mensagens, independentemente da ordem de processamento. Ou seja,
eu quero criar uma bagunça. É isso que a letra B diz. Também não vai ser a resposta correta. Letra C de concurso. O armazenamento temporário de mensagens em uma fila persistente até que elas sejam processadas com sucesso. Beleza, né? Até que o consumidor ele receba a mensagem corretamente. Letra D. O envio repetido de mensagens idênticas. Bom, isso aqui não há necessidade de você repetir mensagem idêntica. Sem controle de duplicação para que cheguem ao destino. Ou seja, metralhadora, né? Errado, né, pessoal? Errado. Letra E de escola. A comunicação direta entre serviços em tempo real, eliminando-se a necessidade de armazenamento intermediário. Meus senhores, a estratégia para garantia da entrega é sempre através de um buffer, de uma região intermediária, para você manter aí tranquilas as relações do produtor e do consumidor. O produtor é o que gera a mensagem, o consumidor é o destinatário, é aquele que vai ler. Então, a resposta correta, meus senhores, letra C de concurso público. Vamos avançar mais uma questão. Em um sistema distribuído que utiliza eventos para comunicação entre os serviços, uma ação que melhora a escalabilidade da arquitetura. Gente, o que é melhorar a escalabilidade? É melhorar a capacidade de você ampliar, de você aumentar os recursos locais, ou seja, escalabilidade vertical, ou você aumentar a quantidade de soldados do exército, ou seja, aumentar a quantidade de computadores, de serviços que vão trabalhar em conjunto, que é a escalabilidade horizontal. Então, para a melhoria desse tipo de escalabilidade, o que é que eu posso fazer? Primeiro, pessoal, a exigência de que cada serviço processador de eventos esteja vinculado a um único emissor, sem possibilidade de assinaturas múltiplas. Muito pelo contrário. Se eu quero aumentar, eu quero melhorar a escalabilidade, eu tenho que ampliar as minhas funcionalidades e não restringi-las. Tá certo? B. A redução da quantidade de eventos gerados para evitar sobrecarga nos serviços consumidores. Muito pelo contrário, eu tenho que aumentar a quantidade de eventos, eu tenho que aumentar a quantidade de mensagens, eu tenho que aumentar também a capacidade do meu sistema e não cortar. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, se o peixe está grande, jogue o peixe fora e pegue um peixe menor, em vez de mandar você ampliar a frigideira, não é isso? A solução é ampliar a frigideira, nunca diminuir o peixe. Letra C, pessoal. O envio de eventos de maneira síncrona, síncrona pressupõe a inexistência daquela região intermediária, para garantir que cada componente processe os dados no mesmo instante em que o evento ocorre. Isso aqui não, né, pessoal? A gente já viu pela questão anterior que essa afirmativa não é a mais correta. Letra D. A utilização de um barramento de eventos que permita a comunicação assíncrona, garantir a sincronia é bom, entre múltiplos serviços, interessados na mesma mensagem. Maravilha, isso aqui é interessante. Legal? Então, quando eu tenho muita gente querendo ler a mesma mensagem, eu crio vários barramentos e eu propicio essa leitura. Em princípio, a letra D vai ser a correta. Deixa eu ver a E. A imposição de um fluxo fixo, sequencial, ou seja, não quero paralelizar, garantindo o processamento ordenado sem variações. Bom, meu irmão, você até pode fazer isso, mas você não vai melhorar a escalabilidade, você não vai conseguir aumentar, você não vai conseguir acelerar seu carro. Para tu acelerar o teu carro, tens aqui que optar pela letra D. Utilizar um barramento de eventos que permita a comunicação assíncrona entre múltiplos serviços interessados na mesma mensagem, ok? Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Vamos para a próxima. Questão de número 5. API representa um programa que tem por objetivo fornecer ou receber informações de forma facilitada e segura. Ela é amplamente utilizada para a realização de integração entre sistemas, seja B2B ou B2C, B2C. B2B, né, pessoal? É business to business, ok? E o B2C, como todo mundo já sabia em situações anteriores, é business to consumer, tá certo? Business to business e business to consumer. Aí ele continua. Especificamente em relação às APIs RESTful, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Ele começa com a primeira, tá? A primeira dizendo o seguinte: as APIs RESTful são um tipo de API baseada em tecnologia web. Perfeito, tá certo? Perfeito. Isso aí é tecnologia web, sim. Legal? Então, 1 está correto. 2. Get, post, put, delete e package são exemplos de nomes de verbos da API. Gente, as APIs elas usam aqui o HTTP por baixo. Concordam comigo? Já citamos isso lá na nossa apresentação. Se ele usa o HTTP, eu vou me guiar pelos métodos HTTP. Get é um deles? É. Post é outro deles? É. Put também. Delete também. Package? Não. Beleza? Então essa 2 aqui está errada. Vamos ler aqui a 3. Em se tratando de formato de retorno de dados, podemos dizer que as APIs RESTful são agnósticas. Ou seja, apesar do formato de retorno dos dados JSON ser o formato mais utilizado, outros formatos de retorno também podem ser utilizados, XML, por exemplo. Tá certo? Então, o quesito de número 3 está também correto.
Cadê aqui? 1 e 3, letra B de bola, né? É isso aqui, ó, B de bola. Só 1 e 3 estão corretos, tá bom? Gabarito, vou limpar a tela aqui, gabarito letra B. Vamos para a próxima questão, pessoal. Com relação às redes P2P, julgue o item subsecutivo. O principal objetivo de usar uma tabela hash distribuída em redes P2P, descentralizadas e estruturadas, é permitir que cada peer tenha informação total sobre seus vizinhos. Negativo. A ideia de você usar toda a tabela que você utiliza com hash, pessoal, você está preocupado com velocidade. A ideia aqui é ele direcionar, ele jogar aquilo para o caminho correto. Tá bom? É tomar uma decisão rápida, mas isso aqui não tem nenhum condão dele ter informação total sobre os vizinhos. Muito pelo contrário. A ideia é ele pegar essa tabela para direcionar aí a saída. E aí você percebe o seguinte, como ela não é gerenciada por um servidor central, ela não vai ter, cada nó da rede vai ter esse mapeamento aí de chaves para valores de forma distribuída, de forma fracionada na rede. Então, basicamente é isso daí, tá bom? No ambiente P2P, onde os nós vão se comunicar diretamente uns com os outros, sem a necessidade de um servidor central, ela vai ter um papel bacana aí na descoberta e localização de recursos e outros pares também. Mas essa informação completa, informação total, não é verdade. Gabarito aí é de errado, beleza? Deixa eu só marcar aqui, ó, é de errado. Vamos para a próxima. Questão de número 7. Os paradigmas de passagem de mensagens chamadas remotas de procedimento, RPC, permitem que componentes de sistemas distribuídos comuniquem para a realização de tarefas, beleza? Então vamos começar aqui. Passagens de mensagens pode ser síncrona e assíncrona, enquanto o RPC é sempre síncrona. Bom, na verdade, a essência do RPC é de fato ser síncrono, mas existem extensões do RPC que tornam-no assíncrono, tá certo? Então eu vou deixar isso aqui 50%. 2, tá? Vamos para o 2 aqui. Deadlocks podem ser um problema em sistemas de passagens com mensagem. Perfeito. Tudo aquilo que é distribuído, pessoal, que depende da conversação, ele pode apresentar como problema starvation e deadlock, tá certo? Então, deadlock é de fato, sim, um problema. Bom, se o 2 está correto, não vai ser a letra B, não vai ser a letra C e não vai ser a letra E, beleza? 1, 3 e 4. Então, vejam, só pode ser, só a 2 está correta, ou a 2 e a 4. Nessa toada eu nem precisaria ler a C, concordam comigo? Para não perder tempo, no caso de um concurso onde você estivesse ali com falta de tempo. Mas a gente está treinando, vamos ler. RPC requer que o cliente e o servidor utilizem o mesmo sistema operacional. Negativo. Isso aqui está completamente, redondamente enganado, tá bom? Ele não requer que você use o mesmo sistema operacional, você pode usar sistema distinto, a comunicação vai se dar através de um protocolo próprio. 4. A passagem de mensagens não requer uma arquitetura de memória compartilhada para funcionar corretamente. Perfeito, pessoal. Então, assim, eu não preciso estar na mesma máquina, eu não preciso ter uma memória compartilhada, e o próprio nome de RPC, de Remote, né, já disse que eu vou estar em sistemas distintos, cada um contendo a sua própria memória. Então, correto aqui, pessoal, letra D de dado, tá certo? Letra D de dado. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vamos ver uma outra questão de número 8. Uma das maneiras de sincronizar sistemas distribuídos é por meio da sincronização de relógios lógicos. Beleza, pessoal. Relógio físico é o quê? É marcação de tempo absoluto. 10 horas, 11 minutos, 13 segundos, né? E aí por aí vai. Já que o relógio lógico é aquele esquema que você coloca um evento na frente do outro. Ou seja, o evento A é anterior ao evento B. É isso que ele quer que você saiba. Nesse cenário, um algoritmo que pode ser usado é troca de chave Diffie-Hellman? Não, isso aqui está num contexto de criptografia. O algoritmo do avestruz? Não, o algoritmo do avestruz é uma filosofia usada lá pelo Tannenbaum, quando ele avisa que em determinados problemas é melhor você fazer de conta que não viu e tratar somente quando ele se estabelecer. E naquele caso ele cita justamente a gerência do deadlock. É mais barato você tratar quando ele ocorrer. O algoritmo AES, que é um algoritmo de criptografia. Já o algoritmo de Lamport foi o que nós vimos ainda há pouco, ok? É aquele que trata da questão dos clocks lógicos. E o round robin é um revezamento que acontece no processador, cada um na sua vez, sem respeitar a prioridade de nenhum algoritmo. Então, letra D, algoritmo de Lamport, é a resposta correta, tá certo? Vou limpar aqui a tela, atribuir aqui o gabarito à letra D e avançar para a próxima. 9, pessoal. Durante a implementação de um sistema distribuído com múltiplos nós computacionais, um professor solicitou aos alunos que avaliassem os mecanismos de abstração e coordenação dos recursos oferecidos por sistemas operacionais distribuídos, considerando as propriedades de transparência, escalabilidade e autonomia dos componentes, o recurso que permite... Ah, tá, legal. Então, deixa eu baixar isso aqui, ó.
O recurso que permite ao sistema operacional apresentar ao usuário uma visão unificada e integrada dos recursos distribuídos, mesmo que eles estejam fisicamente espalhados, é denominado, ou seja, vamos ver o que danado é isso daqui, né, gente? Então, primeiro, a distribuição de processos com políticas heterogêneas entre os nós, não. O gerenciamento de threads com balanceamento preemptivo em processos locais, também não. Letra C, segmentação de memória com controle local de páginas físicas por nó. Gente, assim, tá jogando coisas que não tem nada a ver, tá? Não tem nem como a gente ficar discutindo o que é isso aqui, porque são coisas tão absurdas que é melhor a gente descartar. Letra D de dado, transparência de acesso, o que oculta ao usuário a localização física dos recursos do sistema distribuído. Me parece que a letra D é a resposta correta. Vou ler a letra E. Escalonamento assíncrono baseado em relógios lógicos de Lamport. Tá certo? Não, letra D é a resposta correta, porque a visão unificada e integrada que eu vou ter do sistema é a transparência de acesso que vai me propiciar. Ela vai ocultar de mim, consumidor do recurso, onde é que os recursos do sistema estão localizados fisicamente. Se são 1, se são 2 ou se são N, tá bom? Letra D é a resposta correta. Quesito de número 10. Para melhorar o processamento de grandes volumes de dados através da computação paralela ou distribuída, pode-se usar o conceito de sharding. Lembra, né, pessoal? Sharding é você pegar um banco de dados e torná-los em bancos de dados menores e independentes. É uma técnica que divide os dados em partes menores, chamada shards. Essas partes são normalmente armazenadas em diferentes nós ou sites de processamento em sistema distribuído. Sharding, ele é necessário para garantir o quê, pessoal? A privacidade dos dados? Não. Privacidade tu garante com criptografia, não é? Tu garante com autenticação. Letra B. Eficiência do processamento de dados? Não sei, porque quando você divide, né, você também torna... Eu vou deixar isso aqui em banho-maria, tá? Não estou com certeza da letra B, não. Letra C. Disponibilidade dos dados em caso de falha em um nó? Não, né? Porque o conceito de sharding, ele tem... Isso aí eu vou conseguir com a replicação de dados, né? A disponibilidade só com a duplicação de recursos. Letra D. Escalabilidade do sistema de processamento de dados. Letra E. Consistência dos dados em caso de alteração de um dos shards. Então, pessoal, aqui a gente chega à seguinte conclusão, né? Em que pese o fato dessas coisas aqui, com exceção da letra A, ok? Isso de dividir, isso aí não vai garantir privacidade de absolutamente nada. Mas, vamos lá. Eu vou ter um processamento de dados mais eficiente, porque eu vou dividir? Cara, você até pode acreditar que sim. Eu vou ter uma disponibilidade dos dados em caso de um nó falhar, só se eu tiver duplicação. E se você tiver um pensamento extensivo, né, acreditando que nesse shard você vai ter shard duplicado, você até marcaria isso aqui também como correto. É um candidato. Letra D, escalabilidade do sistema de processamento de dados. Eu acho que isso aqui vai ser a resposta correta. Porque, veja, é através dessa divisão que eu vou conseguir dividir as tarefas e tornar o meu sistema capaz de atender a muito mais pessoas, tá certo? E consistência dos dados em caso de alteração de um shard, não. Letra D vai ser a resposta correta. Veja, eu estou explicando para vocês que vários desses requisitos eles são interessantes, mas para garantir o que ele falou aqui, né, o sharding, ele vai ser necessário para garantia principalmente da escalabilidade. Onde uma máquina única ela ficaria sobrecarregada, mas na hora que eu divido para várias máquinas, eu divido a carga do piano. Então torna a coisa mais fácil de ser conduzida. Quesito 11, pessoal. Um dos conceitos associados às coleções de objetos de dados e ou arquivos é o conceito de sharding. Ok. Nesse contexto, uma das características do sharding refere-se ao armazenamento de múltiplos itens com timestamps. Não, isso aqui está com o conceito de sincronização, tá certo? A conciliação de gravação em operações conflitantes, não. Aqui eu creio que a ideia aqui é de serializar, de você concatenar instruções. A não exigência de um esquema prévio de dados. Nem sei o que esse cara está querendo dizer, mas eu acho que não. O esquema de dados ele tem que existir antes do armazenamento de qualquer dado. Agora eu sei, tá certo? Isso aqui não vai ser a resposta. Letra D de dado. A oferta de uma linguagem de consulta menos poderosa. Muito pelo contrário, eu quero que a linguagem ela seja sempre poderosa. Letra E. Ao particionamento horizontal dos dados entre nós do sistema. Então aqui ficou fácil. Marcamos aqui a letra E como resposta correta. Ok? Vamos para a próxima. Questão 12, pessoal. Acerca de escalabilidade e tolerância em sistemas web, julgue o item a seguir. Escalabilidade vertical ocorre quando são adicionados mais recursos de CPU e de RAM a um servidor para aumentar a sua capacidade. Correto? Eu dei mais armamento ao mesmo soldado. Tá bom? É isso aí. 13.
No banco de dados do tipo NoSQL, bancos de dados do tipo NoSQL aceitam escalabilidade nas formas horizontal, acrescentando mais soldados, com o acréscimo de nós para armazenamento, e vertical, com a expansão do processamento nos nós já instalados. Gente, questãozinha, resumo, questão aqui é correta, gabarito aqui vai ser correto, ok? Quesito de número 14, pessoal. Considerando as características e as responsabilidades do Docker e do Kubernetes, analise as assertivas a seguir. Docker, ele faz o gerenciamento dos aplicativos encaixotados pelo Kubernetes. É justamente o oposto, tá? Que ele inverteu. Tá? O Kubernetes, ele faz a gerência do que foi encaixotado pelo Docker, tá certo? Então, o 1 tá errado. E aqui ficou fácil, ó. Vamos ganhar a questão na pedra, papel, tesoura. Ó, aqui não pode ser, aqui não pode ser, aqui não pode ser, e esse último também não, porque todos contêm a opção 1 como sendo verdadeira. Vai ser a letra D. Mas só para a gente confirmar, Kubernetes pode ser utilizado com ou sem Docker, claro. É uma tecnologia de orquestração que não depende somente da filosofia Docker. 3, pessoal, 3. Docker permite que desenvolvedores de aplicações criem, testem e implantem com flexibilidade e escalabilidade. Perfeito, maravilha. Então, confirmado, letra D de dado, resposta correta, apenas 2 e 3. Questão 15, pessoal. O gRPC oferece suporte ao streaming bidirecional. Ao streaming bidirecional, permitindo que um cliente e servidor troquem múltiplas mensagens de forma assíncrona na mesma conexão, por meio da multiplexação do HTTP2. Gente, correto, foi o que a gente viu. Foi o que a gente viu lá nos nossos slides, não é isso? Então isso aí foi um incremento, a utilização de um protocolo HTTP capaz de manter essas conexões abertas. No contexto de web services, dentre as características a seguir, aquela que viola uma das restrições impostas pelo modelo REST ou seja, ele quer aqui a incorreta. A que viola é aquela que está furando o conceito. Vamos lá. Letra A. O uso de XML na troca de requisições e respostas no lugar de JSON. É possível fazer isso. Eu posso usar XML, eu posso usar JSON e eu posso, com um, substituir o outro. É possível? Então não é a resposta correta. Letra B. A possibilidade de clientes ou intermediários na comunicação realizarem caches de respostas. Sim, isso é possível, tá? Quando estas se definirem como cacheable, ou seja, com capacidade de serem armazenadas em cache. Está correto, então não pode ser a resposta. Letra C. O uso de outro protocolo que não seja o HTTP para troca de mensagens. É possível. Então, se é possível, não é obrigatório, não é a resposta correta. Letra D de dado. A possibilidade de um cliente solicitar a exclusão de um recurso no servidor, usando o método delete ali do próprio HTTP. É possível? Aí na letra E. O armazenamento no servidor entre requisições de informações de contexto do cliente ou estado da sessão. Gente, lembra? Ele é stateless, ou ele é statelessness, não é isso? Ele não guarda o estado. Ele não guarda o que aconteceu para trás, ele não tem retrovisor, ele só trata o que está acontecendo no momento. E essa é uma das virtudes na hora de você fazer uma troca de atendimento. Então, letra E é a resposta correta por ser a opção errada, tá bom? A opção errada. Por quê? Porque ele vai violar uma das restrições. Então, deixa eu marcar aqui E de escola como correta. Quesito de número 17. A sigla REST, parará, muito utilizada em contextos atuais de desenvolvimento de software, sobre ela responda. Letra A. Surgiu como um conceito novo, mas que não gerou resultados ou melhorias nas interconexões entre diferentes bancos de dados. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um framework independente de linguagem de programação usado em desenvolvimento de software, focado em camada de negócio e proximidade com os usuários. Facilita a comunicação entre sistemas e na internet. O foco, pessoal, do REST aí não é ser um framework de absolutamente nada. A ideia dele é, como diz no enunciado, né, a transferência de estado representativo, como está aqui previsto, né, no acrônimo da sigla, beleza? Então vou matar aqui a letra B também, não vou marcar como correto. Letra C, é uma linguagem de alto nível para integração de sistemas web. Não, não é uma linguagem de alto nível, não. É um banco de dados para grande quantidade de informações, Big Data, principalmente baseado no armazenamento em nuvem. Nada a ver. Vamos agora para a letra E. É uma forma de realizar a comunicação e a troca de dados entre dois sistemas diferentes. Até aqui, ok. Independentemente das linguagens e tecnologias usadas no desenvolvimento. Até aqui, ok. Ele usa protocolos padrão como HTTP e pode transmitir dados usando formatos como XML, JSON ou qualquer outro. Esse ou qualquer outro não está aqui, mas é um acréscimo
pedagógico que eu estou fazendo. Então, a resposta correta, letra E, de eu vou passar. Letra E de escola, letra E de erupção, tá bom? Vamos para o próximo quesito, pessoal. Sobre o RabbitMQ, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. RabbitMQ é um middleware de mensageria de código aberto que implementa o protocolo AMQP. A gente viu lá no nosso slide, né, pessoal? A gente viu no nosso slide, então isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, nem vai ser a letra A, nem vai ser a letra B. Bom, as que sobraram, pessoal, elas têm como verdadeira a primeira e verdadeira a última. Então, eu já venho para cá sabendo que essa daqui está certa. Deixa eu aprender com ela um pouquinho. No RabbitMQ, os produtores são responsáveis por enviar mensagens para uma fila, enquanto os consumidores as recebem e processam. Bom, aqui a gente já sabia, né? Foi dado lá no nosso slide. Então, de fato, é ver. Vamos ver essa intermediária. O RabbitMQ, ele é exclusivo. Bom, isso aqui tem tudo para estar errado, tá? Quando falou de exclusividade, já era. O RabbitMQ é exclusivo para a linguagem Java. Não oferece suporte a outras linguagens de programação. Bom, isso aqui é flagrantemente errado, porque a ideia é que ele seja, ele trate da mensageria, mas ele seja independente da linguagem de programação. Por essas razões, pessoal, resposta correta, letra C de concurso público. Tá certo? Vamos aqui para a questão 19. Acerca do Confluent Kafka, julgue o item a seguir. Uma aplicação que publica dados escrevendo em um tópico no Kafka Cluster é considerada producer. Gente, producer é aquele que produz, tá certo? É aquele que joga a mensagem, que gera, e o consumidor é aquele que faz que utiliza, que consome, né? Parece meio redundante, meio óbvio, mas é exatamente isso que ele quer dizer. Gabarito aqui, correto. Questão de número 20 e última questão, pessoal. Ao considerar a arquitetura de sistemas de mensageria, qual afirmativa apresenta a diferença entre Apache Kafka e o RabbitMQ? Beleza? Letra A. Ambos utilizam modelos de filas. Ok. Mas Kafka prioriza a entrega garantida e a ordem das mensagens, enquanto o RabbitMQ enfatiza a escalabilidade horizontal. Isso aqui não tem sentido. Vamos para a próxima. RabbitMQ é mais adequado para ambientes de alta latência, em que a consistência imediata ela é crucial, enquanto Kafka é projetado para otimizar a entrega assíncrona em grande escala. Rapaz, aqui eu já fico cismado, viu? Deixa eu ver de quando é essa questão. 2024. Esse termozinho daqui, pessoal, é uma assinatura de IA, tá certo? Muito provavelmente essa questão ela foi construída, nada contra, tá? Mas é bom você saber que muito possivelmente ela foi construída com IA. Letra C de casa. Kafka e RabbitMQ são intercambiáveis em termos de modelo de mensagem, e a escolha entre eles é baseada apenas na preferência do desenvolvedor negativo. Não é só preferência, não. Existem ambientes que preferem tanto Kafka como também o RabbitMQ. Procurem aí no material didático que vocês vão ver lá as características de cada uma delas. Letra D de dado. Kafka segue o modelo log de eventos distribuído. É exatamente isso. Permitindo a retenção de mensagens por um período específico, ok? Enquanto o RabbitMQ utiliza uma fila de mensagens tradicional. Perfeito, letra D, pessoal, a resposta correta. Vou até voltar aqui para remarcar a nossa questão, tá bom? Letra D é a resposta correta, a questãozinha resumo que trata dessas duas tecnologias. A gente acaba por aqui a nossa bateria de questões e até o próximo módulo.